Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 a 44. Está escrito assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Esse é o texto que vamos meditar nesta ocasião, falando sobre como os milagres acontecem. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus numa ocasião, após ter dado a missão aos seus apóstolos de irem pregar o evangelho, curar enfermos, quando eles retornam e contam a Jesus como tudo aconteceu, Jesus percebeu que havia entre eles alguns que não se continham. Eles não tomavam tempo para o repouso e nem para comer. Estavam dominados pelo ativismo, fazer acontecer. Então Jesus procurou trazê-los a si, levando-os para um lugar à parte, um lugar deserto, para que eles estivessem, por um momento, desligados-se daquele ativismo prejudicial que ocupava todo o tempo, não lhes dava oportunidade a nada. E Jesus, então, separou para que eles tivessem um tempo num lugar deserto até que tudo se refizessem. Mas acontece que, quando Jesus toma esta decisão, as pessoas que estavam em volta, alguns ouviram e perceberam o lugar para onde Jesus ia e concertaram entre si aquela multidão. E diz a Bíblia que, quando a multidão viu que eles partiram, muitos o conheceram
e sabendo já do lugar, eles correram, foram apressadamente e chegaram primeiro que Jesus e os seus discípulos àquele lugar. Quando Jesus chegou ali, não teve outra alternativa. A multidão já o estava esperando. E o que fazer agora? Despedir aquela multidão? Mandar eles de volta para casa? Porque agora vou ter um momento especial somente com os meus discípulos e apóstolos? Se fosse hoje, as pessoas fariam isso. Não, a reunião não é para o público, a reunião é para um grupo seleto. Então, você volta para casa e a sua participação vai ser numa outra oportunidade. Jesus não fez assim. Jesus nunca despediu ninguém vazio. Todos quantos se chegou a ele, ele atendeu, ele reconheceu a necessidade daquelas pessoas e, portanto, ele sempre esteve disposto a suprir-lhe as necessidades. Então, a multidão chegou ali. E quando Jesus saiu com eles, descendo daquele lugar, do barco, nós encontramos aqui que a multidão já estava ali. E Jesus, ao ver aquela multidão, Jesus era movido pela compaixão. A compaixão se fundamenta no amor, na graça e na misericórdia de Deus. Então, Jesus, movido de compaixão para com aquela multidão, entendeu e reconheceu que era uma multidão carente, necessitada, e a comparação que Jesus fez era como que ovelhas dispersas, ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não têm quem cuide, quem alimente, quem oriente, quem proteja, quem dirija, quem lhe conceda a água, quem lhe conceda o pasto verdejante. E, portanto, era esta a condição em que Jesus via aquelas pessoas, uma grande multidão, sem rumo, sem sentido, sem ser cuidado, sem ser amparado, mas ali estava Jesus. E Jesus não é como as outras pessoas. Jesus se importa com aqueles que estão necessitados, perdidos, errantes e desgarrados. E então, Jesus entendeu a necessidade e começou a ensinar aquela multidão. E ensinando cada palavra dita por Jesus, encontrava o caminho direto àquele coração. Eram vidas sedentas pelas palavras de Jesus. E as palavras de Jesus satisfaziam aquelas pessoas espiritualmente, porque a palavra de Jesus, ela toca profundamente no espírito das pessoas, no coração das pessoas. E ali ela se estabelece. E à medida que Jesus vai falando, a palavra vai limpando, vai purificando, vai transformando. A palavra tem este poder. Porque a Escritura nos afirma que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra realmente até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, toda a palavra de Jesus era direcionada ao coração daquelas pessoas. E então, Jesus começou a ensinar e os discípulos agora começaram a se preocupar com uma situação que não estava no controle deles. À medida em que Jesus vai ensinando, chega um momento em que os discípulos o interrompem e diz a Jesus o seguinte: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Então, como o dia já fosse adiantado, os discípulos se aproximaram e disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Como que ele diz? Mestre, para um pouco aí o ensino, a explicação, e nós estamos enfrentando aqui um sério problema e depois poderemos ser acusados de irresponsáveis. Mais ou menos esse sentido. E disseram a Jesus: olha, o lugar é deserto, o dia já está adiantado, despede este povo,
manda eles de volta para a casa deles, para os seus lugares, para que eles, no caminho por onde passar, pelas aldeias circunvizinhas, eles consigam comprar pão para si, porque eles não têm nada que comer. Ora, eles se preocuparam em descobrir algo que pertencia a Jesus solucionar, mas que eles não tinham solução. Mas o que eles encontraram, eles apresentaram diante de Jesus como sendo um problema. E um problema difícil, uma multidão somente de homens, quase 5.000. O que fazer com esta multidão? Num lugar deserto, praticamente não tinha nada na proximidade. Mas, quando eles dizem isto, que eles não têm que comer, que Jesus precisa mandar eles embora, parece que nós encontramos nos nossos dias pessoas assim. Eles querem dar ordem em Jesus, eles querem ensinar Jesus a trabalhar, eles querem limitar Jesus na sua ação. Mas Jesus não se deixa dominar por essas coisas. Ele é Senhor, nós somos servos. E a missão do servo é submeter-se e obedecer ao seu Senhor. Mas com tudo isto, nós vamos encontrar aqui como milagres acontecem. Aparentemente, aos olhos dos discípulos, estava tudo fechado, não havia nada o que fazer, a não ser despedir a multidão e se livrar deles, mandando eles embora. Mas Jesus não aceitou esta condição deles, este direcionamento. Então diz, versículo 37, ele, porém, respondendo, disse-lhe, dai-lhe vós de comer. E agora, então, o problema que eles pegaram e jogaram nas mãos de Jesus, Jesus coloca diante deles e diz, vocês agora resolvam. Vocês descobriram o problema? Vocês resolvam o problema. Então dá-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos e compraremos 200 dinheiros de pão para dar de comer? E aonde encontrariam este lugar para comprar comida? Então Jesus pergunta a eles o seguinte, quantos pães tendes? E André, que era sempre atento e prudente, já observou, em meio àquela multidão, um rapaz que tinha levado ali 5 pães e 2 peixes, e se dispôs a colocar nas mãos de Jesus. Ele abriu mão daquilo que era somente dele, para colocar nas mãos de Jesus, e através de Jesus servir para suprir a necessidade da multidão. No entanto, nem este jovem, nem André, nem Filipe sabiam o que haveria de acontecer com aqueles pães e com aquele peixe. Então eles o trouxeram a Jesus. Quando Jesus pergunta quantos pães tendes, eles disseram 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus observou isto, que era o mínimo, que não dava sequer para uma pessoa, quanto mais para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No entanto, Jesus nunca despreza, por menor que seja, aquilo que se coloca nas suas mãos. Então Jesus logo ordena aquele povo para que eles se assentem, e ao assentar-se e a manter a quietude, a tranquilidade, mandou que assentasse-se em grupos de 100 e grupos de 50, com corredores para facilitar depois a passagem dos discípulos e apóstolos por ali. Então, observamos que assim aconteceu. Jesus agora deu a eles a responsabilidade de eles organizar aquele povo. E foi o que eles fizeram. E enquanto eles estão a organizar, Jesus está com os pães e os peixes nas mãos. E em dado momento, quando tudo já está organizado, diz-nos a palavra que Jesus toma os 5 pães, os 2 peixes, levanta os olhos aos céus e dá graça a Deus o Pai. E quando ele abençoa este pão
estes pães e estes peixes, ele então começa agora a fazer a distribuição. E à medida em que Jesus vai partindo o pão vai multiplicando-se, partindo e multiplicando-se, partindo e multiplicando-se. E ocorre que nos diz a palavra de Deus que Jesus repartiu os pães e os peixes aos discípulos, e os discípulos primeiro deveriam servir aquela multidão. E à medida em que eles vão, algo que eles não conseguem explicar, mas está visível diante deles, o pão não se acaba, o pão não diminui, o pão quanto mais tira, mais tem, e eles vão distribuindo. E todas aquelas pessoas comem, se fartam, se satisfazem, e terminado, quando ninguém mais estava com fome, Jesus então ordena que eles então recolham o que sobrou. E eles então levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, diz aqui Marcos. E os que comeram era quase 5.000 homens. Então este é o relato que nós encontramos aqui. Agora, dentro deste texto, vamos observar em 6 pontos como acontecem os milagres. O nosso Deus é o Deus que faz milagres. Jesus operou muitos milagres em presença dos seus discípulos e das multidões que se reuniam à volta dele. Jesus continua realizando milagres. Agora, milagres não se explicam. Milagres aceitam-se pela fé e testemunham-se a respeito deles, porque milagres acontecem de maneira literal. Eles se materializam. As pessoas veem o resultado. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Serviu uma grande multidão e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Como explicar isso? Não tinha explicação, mas estava diante dos olhos dele. Então não tinham como não crer. Eles creram, primeiro porque Jesus operou o milagre e porque eles viram o resultado acontecido. Então, os 5 pontos que nós podemos encontrar, um dos maiores obstáculos à vida é a falta de esperança em momentos de crise, dificuldades e problemas. Se Jesus não fosse o que ele é, teria entrado em parafuso naquela hora. Eles trouxeram-lhe um problema que humanamente é impossível de resolver. Mas Jesus tem a solução para tudo e para todos. Mas o mais importante é que nos momentos de crises é preciso ter um lampejo de esperança no coração, porque através da esperança uma luz pode acender-se em meio à escuridão, e por pequena que ela seja, ela pode ser o fio de esperança que vai trazer à realidade a solução daquele problema, daquela crise, daquela enfermidade, daquela necessidade, seja o que for a necessidade que eu e você, ou que as pessoas estejam necessitando, precisando de uma intervenção, de uma ajuda, que não está no médico, não está no dinheiro, não está no familiar, não está no amigo, mas está em Deus. E Deus sempre tem uma solução. Então, em primeiro lugar, as pessoas precisam crer em Jesus. A palavra diz que no lugar onde Jesus foi criado, ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então veja que a incredulidade é um obstáculo que não permite que milagres aconteçam. Mas aonde há pessoas de fé que creem em Jesus, os milagres acontecerão a qualquer momento. E aqui nós encontramos, quando
versículo 33. Esta multidão que viu-os partir e conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. Esta multidão só correu, foi para o lugar, fez a caminhada daquela distância, porque eram dominados pela fé. Eles tinham a crença, a convicção em Jesus. Por isso é que as pessoas aproximavam-se de Jesus, porque em Jesus havia e há a credibilidade. Ao estar próximo de Jesus, ao ouvir as palavras de Jesus, a fé brota no nosso coração. E esta fé que brota no nosso coração, ela é suficiente para nos colocar na condição de receber e ser participante do milagre que Jesus está pronto para realizar. Então aqui está esta multidão que creram no Senhor Jesus. E quando nós observamos aqui estas pessoas que creram em Jesus, os discípulos, ao olhar para elas, viram problema. Elas, ao olhar para Jesus, viram esperança, expectativa. Jesus, ao olhar para elas, não somente viu a sua condição, mas viu que com ele estava o poder para solucionar aquela situação. E no versículo 37, Jesus diz a eles o seguinte: dai-lhes vós de comer. Então, nós observamos aqui, o Senhor Jesus espera uma única coisa: a nossa disponibilidade de pegar as nossas insuficiências, os nossos recursos, por menores que eles sejam, mas colocar às mãos de Jesus. E aqui tinha lá um jovem com 5 pães e 2 peixes. O que é isto para uma multidão? Nada. Não serve, não dá, não alcança. Não alcança com o olhar físico. Mas nas mãos de Jesus, na atuação do poder de Jesus, isto é suficiente e mais do que suficiente, porque sobra. Então, enxergar as nossas insuficiências diante dos problemas. Nós não temos solução para eles. Nós conseguimos identificar o problema. Mas o que fazer se a solução não está em nós? Então, quando nós entendemos isso e reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insuficiência para resolver qualquer que seja o problema, o importante é entregar isto nas mãos do Senhor Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. O jovem se dispôs a entregar, os discípulos pegaram, levaram e colocaram às mãos de Jesus. E quando eles colocaram nas mãos de Jesus, nós observamos que era tudo o que eles tinham. Eles não tinham nada além daquilo. Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. E foi exatamente o que eles entregaram nas mãos de Jesus. Não adianta nós entregarmos parte daquilo que temos nas mãos de Jesus. O milagre não acontece. O milagre só acontece quando nós abrirmos mão de tudo e depositarmos nas mãos de Jesus. Neste momento, sim, Jesus vai receber e com ele estará a solução. Então, a nós está a entregar tudo aquilo que está em nosso poder, por menor que seja, por mais limitado que seja, mas ao colocar nas mãos de Jesus, vai servir para a solução de um problema tão grande e insolúvel, humanamente falando. Jesus observou tudo isso, mas antes de que o milagre acontecesse, ele procurou aquietar aquela multidão, acomodá-los, fazer com que eles assentassem-se à relva, em grupos de 100, em grupos de 50, e quando eles recebem esta ordem, parece que o silêncio paira no ar.
Eles estão obedecendo a uma orientação de Jesus, e as coisas de Jesus são feitas assim, com ordem e com decência. Jesus não faz as coisas pela desordem, pela indecência. Não. As coisas de Jesus são fiéis, são verdadeiras, são responsáveis. E aqui nós encontramos, então, que quando se coloca o mínimo nas mãos de Jesus, ele abençoa e Deus, o Pai, multiplica. E no versículo 40, nós encontramos o seguinte, que depois de eles terem se aquietado no lugar e que tudo foi entregue nas mãos do Senhor Jesus, no versículo de número 40, nós encontramos que eles se assentaram, eles obedeceram a ordem de Jesus. Então o segredo está também na obediência. Eles obedeceram a ordem de Jesus. E ao obedecer, o milagre aconteceu. Como explicar? Ninguém sabe explicar. Mas que aconteceu? Aconteceu. E aqueles 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram testemunhas oculares do milagre. Eles viram nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes, que alimentou aquela multidão e sobrou 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, como é que os milagres acontecem? Hoje pode ainda acontecer milagres? Pode e deve, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou. Então, quais são os caminhos para que o milagre aconteça e nós sejamos participantes deste milagre? Que vivemos com tantos problemas, com tantas situações, com tantas dificuldades que surgem e não encontramos soluções do lado humano. Mas da parte de Jesus, encontramos a solução. Então, primeiro ponto é crer em Jesus. A partir do momento em que nós demonstramos a confiança integral na pessoa de Jesus Cristo, o caminho para o milagre começa a se abrir. Segundo ponto, enxergar a nossa insuficiência e os problemas que fogem do nosso controle. Terceiro ponto, crer que o muito sem Deus não serve, mas o pouco com Deus é tudo. E do pouco Deus pode multiplicar e fazer acontecer. 4, que nós devemos entregar unicamente ao Senhor Jesus. Não é colocar nas mãos de pessoas e confiar nelas, mas é entregar a Jesus e confiar nele, somente nele. Os pães não se multiplicaram na mão dos discípulos. Os pães se multiplicaram nas mãos de Jesus. Então entreguemos nas mãos de Jesus, porque ali há uma solução segura. 5, em meio aos problemas, às crises, às situações adversas, é procurar aquietar-se e ficar solícito diante da presença de Deus, esperando o momento que vai acontecer. E 6, ser submisso e obediente ao que Jesus orientar. A orientação de Jesus é certa, é segura e é indispensável para que o milagre aconteça e se multiplique. Foi assim que aconteceu em meio a esta multiplicação de pães, que 5.000 homens, fora mulheres e crianças, alimentaram-se, os discípulos alimentaram-se e ainda sobrou muita coisa. Não ficou um problema insolúvel. Jesus foi o solucionador daquele problema. Então os milagres acontecem nesta condição, que eu e você possamos, a partir de hoje, entendendo desta forma, crer plenamente no Senhor Jesus, entregar a Ele as nossas insuficiências e reconhecer os nossos problemas.
crer que com o mínimo que podemos ou que temos para oferecer é suficiente para Deus e entregar tudo a Jesus, sem reservas, sem segurar nada, e aguardar em quietude, paciente e com a convicção de que o milagre está próximo de acontecer. E ser submisso, estar atento à ordem de Jesus. O que ele disser, façamos, porque ali está o segredo do milagre. Portanto, que o Senhor possa ajudar a mim, a você e a cada um de nós, para que possamos vivenciar e experimentar os milagres realizados por Jesus ainda em nossos dias. Ele continua operando sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Que você seja alcançado pelos milagres de Jesus e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.